texto que eu pedi para o senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem guerreiro, homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Pastor, Amém. o senhor sabe que essa passagem aí não é Davi que mandou ninguém falar quem ele era lá no palácio para Saul. Davi já foi ungido a rei dentro da própria casa, mas Davi está no pasto, está lá tomando conta das ovelhas dele. Davi nem sabe, mas lá no palácio, alguém da casa de Saul vai dar referências, porque alguém da casa de Saul já tinha observado as qualidades de Davi. Observe que Davi aí, ele não tem idade nem sequer para se alistar no exército. Mas ele já se portava como um homem de guerra. Davi nunca tinha pego uma espada, nunca tinha ido para o meio de um arraial, né, para guerrear. Mas esse mancebo aí, esse moço da casa de Saul vai dizer, ele é homem de guerra. Ou seja, as qualidades dele chegou ao palácio antes que ele chegasse lá. E quando chega lá na luta contra Golias, o senhor vai ver que quando Davi se apresenta para Saul, ele não está se apresentando mais como aquele levita que tocou a harpa para Saul dormir. Não. Ele agora vai se apresentar verdadeiramente como jovem, como homem de guerra. E eu estava até lendo essa passagem e eu me perguntava o que fez Saul acreditar que Davi teria de fato matado um urso e um leão. A referência que alguém já tinha dado para ele antes de Davi se apresentar. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Antes de vocês dar mais um passo à frente, Deus já está dando referência de vocês a um lugar muito grande. Minha deputada irmã Clarice, eu falo isso aqui com muita convicção mediante a revelação dessa palavra. Permanece na tua luta. O próprio Deus, alguém de um lugar muito alto, um patamar muito alto, já tem observado a garra que a senhora e que o pastor Júnior tem. E muita gente, no período da guerra, até vai querer acusar. Tipo Eliabe, quando o Davi chegou e disse, tá fazendo o que aqui? Por acaso deixasse as tuas ovelhas? Eita, é forte. Deixasse as ovelhas de nosso pai lá jogadas, abandonadas? Mas nesse mesmo capítulo 16, a Bíblia vai mostrar que Davi, antes de sair de casa, ele pede a um homem do campo, ou seja, a um amigo, para ficar pastoreando as ovelhas. Porque Davi, mesmo quando vai à luta, atender uma ordem do pai, ele é responsável com as ovelhas que ele toma conta. Ele não deixa as ovelhas sozinhas. Só que Eliabe está lá no arraial e não sabe disso. E quando ele encontra Davi, ele vai logo jogar essa acusação. Como é que tu deixa as ovelhas do nosso pai lá jogadas? Eu bem sei que tu viesse aqui apenas observar a guerra, porque eu conheço as maldades que há no seu coração. Mas Davi, ele vai dar uma lição para nós. Ele vai se desviar de Eliabe e vai permanecer no alvo que ele tem. Amém? Então, amém. Guarde essa palavra. Nós recebemos. O nome de vocês. E o pior que é dos dois. É exatamente de vocês dois. O senhor como pastor e ela como alguém que a gente olhou há 2 anos atrás, né, quando a gente se conheceu, dizia, essa menina não vai muito longe, não. Está aprendendo a falar agora e hoje está dando aula. Já se formou em teologia, cada dia vem crescido, né? Mas eu em oração e Deus dizia, eu já levantei alguém para dar referências sobre eles. E eles vão pisar em um lugar muito alto. E ninguém vai entender. Mas vocês sabem a história que vocês têm, o caminho que vocês têm trilhado. Porque ninguém vê o leão e o urso, mas você vê. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. O senhor me segue Deus aí no Instagram, abençoe, pastor. Rapidinho, pastor. Segura aí, rapidinho, por favor. Eu estou trabalhando com o projeto ID Missões agora. É um projeto que trabalha com arrecadações.
E a gente tem feito um trabalho com os moradores de ruas. Sexta-feira passada, a gente foi para a cidade do Cabo de Santo Agostinho, né? E a gente tem encontrado algumas dificuldades, assim, porque a gente trabalha com arrecadações. Eu sou desempregado e não sabe. E também a coisa não está fácil para todo mundo. Mas talvez aqui no meio dessa multidão que nos assiste, possa surgir alguém que possa nos dar um suporte maior. A maior dificuldade para os moradores de rua hoje não tem sido, pastor, comida, e sim lençóis, colchonetes. Assim, a gente encontra idosos dormindo apenas com um papelão. Então, se os irmãos puderem fazer alguma doação para que a gente possa sair assim que o governador liberar esse lockdown, que não tinha necessidade disso, né, que complicou até a gente. Mas aí, se os irmãos sentirem de Deus e nos ajudar a permanecer com esse trabalho, os irmãos me seguem aqui no nosso Instagram e nos chamam aqui no nosso direct. Qualquer ajuda é bem-vinda. Pasta de dente, sabonete, álcool em gel, papel higiênico, viu? Essas coisas que a gente possa assim, dar o suporte, porque esse período de chuva, as roupas deles estão molhando, muitos não têm casa nem papelão, eles usam um cobertor e um lençol para fazer de barraca, e quando chove molha tudo, eles ficam sem nada. Então, se os irmãos puderem nos ajudar, eu deixo aqui para esse apelo. Eu queria pedir para vocês também me ajudar aí, só reforçando esse apelo, amém? Que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Júnior, Deus abençoe, viu? Obrigada, Júnior. Parabéns aí pelo seu trabalho. Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe, Júnior. Na paz. Coisa boa. Deus tem os seus propósitos. A canção para